Boa tarde, meus amados irmãos. Desejo a vocês todos um bom domingo na presença do Senhor. Nós estamos entrando mais um dia, né, na nossa quarentena, né? E acredito que os irmãos, assim como nós aqui, têm percebido que não é muito fácil, né, ficar todo mundo trancado, não, né? Embora a gente saia aos poucos aqui para ir ao mercado, ir na quitanda, mas mesmo assim a gente tem que tomar um certo cuidado por enquanto, né? Então, é importante que esses dias sejam dias de reflexões na presença do Senhor e que a gente enriqueça mais o nosso coração, né, junto com a família, junto com os nossos entes queridos. E momento para a gente poder orar juntos e cantar a Deus juntos, né, e louvar o Senhor de maneira agradável, né? Então, meu desejo é que os irmãos sejam abençoados nesse domingo e fortalecidos por Deus. E quanto a mim, eu vou me esforçar aqui para poder auxiliar os irmãos da mesma maneira que eu estou sendo auxiliado por Deus em casa. Então, a comida que eu estou comendo aqui eu vou oferecer para os irmãos também. Não é diferente não, viu? Então, esse é o desejo nosso. Eu quero pedir para os irmãos, na verdade, e tem alguns irmãos que estão entrando em contato comigo, né, pedindo para que eu mande os vídeos, né? Então, é importante que os irmãos se inscrevam lá. Os irmãos vão perceber que lá quando vocês estão assistindo o vídeo lá, né? Então pede para... Aparece lá uma faixinha lá vermelha, né? Pedindo para se inscreverem lá. Então se inscrevam lá, que os irmãos se inscrevendo, aí os irmãos terão acesso aos vídeos que eu vou gravar aqui. E aí os irmãos já podem entrar direto. Tá certo? Então tem lá, pedindo para se inscrever lá, os irmãos se inscrevam lá e aí fica mais fácil, os vídeos já automaticamente já vão para os irmãos direto. Tá bom? E também peço para os irmãos, e faço isso com bastante humildade e reverência, pedir para os irmãos que os irmãos divulguem esses vídeos, que são importantes, não porque eu estou falando, mas porque a palavra de Deus está sendo exposta, e é importante que outros corações também venham a conhecer a Cristo, venham a conhecer a Deus nosso Pai, a grandeza e o poder de Deus. Então faço apelo aos irmãos também que envie para os seus amigos e para pessoas que precisam ouvir da palavra de Deus. Tá bom? Então esse é o pedido que eu faço para os irmãos. Hoje eu quero falar com os irmãos sobre o ser de Deus e as perfeições de Deus. Então nós vamos fazer uma série de mensagens ou de reflexões sobre o ser de Deus e as perfeições de Deus. Então hoje eu quero começar essa série de mensagens para os irmãos, e sempre lembrando os irmãos que motiva para encorajamento, para o fortalecimento, para a ampliação da fé dos irmãos em Deus. Precisamos aprender a confiar em Deus plenamente, mas para que isso seja possível nós temos que conhecer mais a Deus. E a forma que Deus nos deu para conhecê-lo mais é por meio da sua palavra, que é a Bíblia Sagrada. Então é por isso que nós temos um compromisso, né, com as Escrituras e somente com elas, né, porque ela é a palavra de Deus. Então, hoje eu vou falar então do poder de Deus agindo nesse mundo que Deus criou. E Deus tratando os problemas que surgiram ao longo da história, que o próprio Deus trouxe à existência, e Deus agindo com o seu poder, com a sua sabedoria, com a sua soberania, né, e a sua providência para tratar de cada assunto que apareceu ao longo da história humana, ao longo da história que Deus criou. Então é sobre essas verdades que eu pretendo hoje refletir com os irmãos. Então, para nós começarmos então a nossa reflexão, eu vou ler aqui alguns versos que estão lá no Salmo 62, que diz assim: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Só ele é a minha rocha e a minha salvação, o meu alto refúgio, não serei muito abalado. Isso está no verso 1 e no verso 2 do Salmo 62. Agora, nesse mesmo Salmo, no verso 5, 6 e 7, diz assim: somente em Deus, ó minha alma,
espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha e a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. E lá no finalzinho, no verso 11 e 12, diz assim: uma vez falou Deus, duas vezes ouvi, que o poder pertence a Deus. E a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribuis segundo as suas obras. Então, eu vou pegar esse texto como um texto central aí, e só mostrar para os irmãos que o salmista, ele confiava somente em Deus. Ele entendia que Deus era a salvação dele, Deus é a esperança dele, Deus é a rocha dele, e Deus é aquele então que vai tratar com as situações, as circunstâncias da vida dele, conforme a vontade do Senhor. Então, estou apenas pegando esse texto como um texto principal aí, mas nós vamos trabalhar, na verdade, um pouco lá em Gênesis hoje. Eu quero falar para os irmãos sobre o poder de Deus em resolver as situações desse mundo que ele criou de acordo com a vontade dele. Então, Deus agindo com o poder dele para tratar dos assuntos que o próprio Deus assim trouxe à existência. Então, vamos caminhar pelas Escrituras, e eu quero primeiramente lembrar os irmãos que lá em Gênesis capítulo 1, nós temos então a narrativa da criação. Capítulo 1 vai falar da criação, né, como um todo, e no capítulo 2 de Gênesis, Moisés trata especificamente sobre a criação do homem e da mulher. Mas é interessante nós observarmos que quando nós abrimos o livro de Gênesis, capítulo 1, verso 1 e 2, nós encontramos a seguinte declaração: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava por sobre a face das águas. É interessante essa declaração, irmãos, porque essa declaração ela é um resumo daquilo que Moisés vai falar depois embaixo. Então, nos primeiros dois versos, nós temos Deus trazendo tudo à existência, e daí dos versos 3 em diante, nós temos Deus, então, trazendo a ordem sobre a matéria que ele traz à existência. Então, quando você olha para o verso 1 e 2, você vê então no verso 1 Deus criando todas as coisas, né, formando céus e terra. No versículo 2 vocês encontram ali então esse elemento que Deus trouxe à existência, né, a matéria que Deus traz à existência, parece que ela está em um caos ali, não é? Ela está em desordem. E a partir do verso 3 nós vemos Deus então colocando em ordem aquilo que ele traz à existência. O que eu quero chamar a atenção dos irmãos é que Deus está usando o seu poder para organizar todas as coisas. Deus então faz separação da luz e das trevas. Deus então faz e cria o primeiro dia, não é? Depois Deus então faz a separação dos firmamentos. Deus cria o espaço, né, que nós moramos hoje. Nós vemos os céus, o céu dos céus, né? Então Deus está trazendo à existência então o firmamento. Depois nós vemos Deus então colocando a água em ordem. Depois Deus ordenando a terra seca para que ela venha à existência. Aí nós vemos Deus também trazendo a vida vegetal, depois a vida animal, e Deus então enchendo os céus e a terra de seres vivos, depois que Deus vai trazendo a ordem. Deus organizando então os grandes luminares, não é? O sol para reger o dia, a lua e as estrelas para reger a noite. Nós vemos Deus então colocando em ordem esse cosmos que Deus traz à existência. Então veja que Deus cria, parece que no momento nós vemos ali uma certa desordem na criação que Deus traz, ou pelo menos ali a criação está ainda em forma, né? Deus está formando ainda todas as coisas. E a partir do capítulo do verso 3, do capítulo 1, nós vemos Deus trazendo tudo à ordem, à harmonia, de acordo com a vontade dele. E isso ele faz por meio do poder dele, da palavra dele. Deus fala e as coisas então vão se colocando em ordem conforme a vontade de Deus. Isso é importante para nós, irmãos e ouvintes. Eu quero só fazer um alerta aqui, porque há alguns que acreditam que o verso 1 e 2, Deus traz a criação e ela está em ordem,
pelo menos no verso 1. Aí no verso 2, alguns acreditam que quando os anjos foram expulsos dos céus, é como se Deus lançasse eles na terra e eles chocassem com a terra e a criação que Deus colocou em ordem é como se ela entrasse de novo num caos. Não é essa a nossa interpretação, não, viu? A gente não acredita nisso. A chamada lá o grande cataclisma, né? Alguns acreditam nisso. Nós acreditamos que o que Moisés está fazendo ali é no verso 1 dando um resumo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Aí no verso 2 ele vai se deter mais na terra, não é? Então fala que os elementos ainda estão em desordem, e ainda a partir do verso 3 nós vemos Deus organizando isso de acordo com o poder dele. Então é isso que nós acreditamos. Mas o que eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui é o poder de Deus agindo e colocando aquelas coisas que estavam em desordem na ordem. E Deus fala e as coisas vão acontecendo conforme ele vai falando. Isso é importante para a fé cristã, para nós que somos cristãos, porque esse mundo que nós vivemos foi organizado por Deus. O mar está onde está porque Deus ordenou que ele ficasse lá e Deus colocou limites para o mar. A terra está onde está porque Deus colocou a terra onde ela está. E Deus estabeleceu limites. Como estabeleceu limites ao vento, como Deus estabeleceu limites à própria energia solar. Então, todas as coisas que foram criadas foram organizadas por Deus e e Deus colocou limites sobre cada uma delas. Então, para a fé cristã, isso é importantíssimo. Nós entendemos que pelo poder de Deus, as coisas que existem porque Deus trouxe a existência e porque o próprio Deus, do caos, Deus organizou todas as coisas, conforme o poder de Deus. Então esse é o poder que Deus tem. Quando nós olhamos para essas grandes montanhas, né, quando nós olhamos para o mar, quem mora perto do mar, ou quem já foi até a praia, né, consegue ver isso, aquela expansão de água que parece que não há fim. Então, todos esses elementos da natureza estão obedecendo a Deus e foram colocados em ordem de acordo com o poder de Deus. Mais à frente, irmãos, nós encontramos, no capítulo 2, nós encontramos uma outra coisa que Deus ali realiza pelo seu poder. Depois que Deus criou então Adão, Deus coloca Adão no Éden, e aí então Deus traz até Adão os animais e manda com que Adão colocasse nomes em todos os animais. E ele foi colocando nome em cada um dos animais, para mostrar a habilidade, a capacidade que Deus havia dado ao homem, de poder entender a natureza de cada animal e dar a eles nomes. E também dar nomes a animais implicaria então que Adão ali também é alguém que é superior aos animais, né? Alguém que tem autoridade sobre eles, por isso que Adão também está dando nome então aos animais. Deus é superior a Adão, mas Adão é superior às demais criação. Então ele está dando nome. Mas é interessante que depois que ele dá o nome aos animais, fala que ele não encontrou alguém que lhe fosse compatível. Agora veja que Deus, o que Deus faz? Não é Adão que percebe que ele precisava de alguém. Mas observe que Deus, então, o texto diz assim, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora, que lhe seja idônea. Então Deus cria para Adão alguém semelhante a ele. Uma mulher semelhante a ele, que iria auxiliá-lo, que iria ajudá-lo, alguém que era da mesma natureza que Adão. Uma pessoa como era Adão. Mas quem traz a solução para essa falta que Adão iria sentir é o próprio Deus. Então, no capítulo 1, Deus organiza. Agora, pelo seu poder, Deus organiza todas as coisas. E no capítulo 2, o que Deus faz? Cria Adão e cria para Adão uma auxiliadora. Isso é uma coisa maravilhosa. Nós estamos vendo Deus, no seu poder, intervindo na criação e trazendo a existência, organizando as coisas conforme a vontade do Senhor. No capítulo 3, irmãos, é o capítulo de Gênesis, é o capítulo que nos revela o triste, a triste situação que Adão e Eva colocou a humanidade. Nós sabemos que no capítulo 2 Deus havia dado ordens para Adão para que ele não comesse, né, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o dia que ele comesse, ele iria certamente morrer. E no capítulo 3, então, nós vemos ali Adão e Eva desobedecendo
essa ordem de Deus. Eles ouviram a voz da serpente, lembrando que a serpente ali seria Satanás, então, usando, né, um animal que Deus havia criado, então, ou se disfarçando de serpente. Então ele engana a mulher, ou seduz a mulher, e naturalmente a mulher vem também seduz o homem, e eles comem do fruto proibido e trazem sobre a terra grandes desgraças, né? Grandes maldições da parte de Deus. Nós morremos, nós sofremos, nós nos cansamos e estressamos, né? Nós temos essas calamidades que o mundo aí está experimentando hoje por causa do pecado de Adão. Mas aí a questão é, como é que Deus, pelo seu poder, pela sua sabedoria, ele resolve esse problema? Então lá no versículo 15 de Gênesis 3,15, nós vemos a promessa ali da semente da mulher. Deus diz que iria colocar inimizade entre a mulher e a serpente, e ele diz que um filho da mulher iria esmagar a cabeça da serpente, e a serpente iria ferir, né, o calcanhar desse descendente. Mas observe que o descendente daria o golpe final, ele iria esmagar a cabeça da serpente, mostrando então que a partir da mulher sairia alguém que iria então trazer novamente à ordem aquilo que Adão e Eva colocaram em desordem, em desarmonia por causa do pecado. Nós temos que lembrar que por causa do pecado de Adão, ele quebrou a sua comunhão com Deus, ele se afastou de Deus, ele quebrou a sua comunhão com a própria esposa e com a criação que Deus trouxe à existência. Então ele trouxe morte, e sempre lembrar aos irmãos e ouvintes que a ideia de morte é de separação. Então, por exemplo, quando Adão pecou, ele foi separado de Deus. Ele foi separado da comunhão com a sua esposa no primeiro momento. E também houve uma separação, né, do domínio dele sobre a criação. E é por isso que quando nós morremos, o nosso corpo ele se separa da nossa alma, e a nossa alma do nosso corpo. Então, a ideia de morte ali é a ideia de separação. Agora, como é que Deus resolve isso? Deus resolve isso prometendo para a mulher que a partir dela sairia um descendente que iria então esmagar a cabeça da serpente. É bem verdade que aqui nós temos só uma parte da revelação. Quando a gente vai estudando as Escrituras, nós vamos vendo que essa promessa da semente, né, de um descendente, vai se ampliando ao longo da Bíblia até chegar lá em Jesus Cristo. Aí a gente entende que a semente então, que estava sendo prometida é o Senhor Jesus Cristo. Mas Deus soluciona o problema da humanidade, trazendo então agora a redenção sobre os pecadores, por meio do seu Filho Jesus Cristo. Então, o poder de Deus agindo, a sabedoria de Deus agindo para organizar aquilo que muitas vezes nós colocamos em desordem. Se nós andarmos um pouco mais, nós vamos ver lá em Noé, né, como é que Deus... Mas antes ainda de Noé, irmãos, desculpa por causa da garganta que está um pouco seca. Antes um pouco ainda de Noé, nós temos que lembrar que por meio da semente da mulher, quando Deus amaldiçoou o homem, as maldições de Deus não caem totalmente sobre Adão e Eva, como poderia ser, né? Eles não morrem fisicamente imediatamente, porque a base para isso, aquilo que, vamos dizer assim, que mitigou as maldições de Deus, foi baseado na promessa que foi feita na semente da mulher, que nós hoje entendemos que essa semente é Cristo Jesus. Então em Cristo, Adão não sofreu toda a maldição que ele poderia ter sofrido, porque Deus então, em Cristo Jesus ali, mitigou, né, vamos dizer assim, diminuiu, não derramou totalmente sobre Adão a sua ira. Então em Cristo nós temos a resolução de Deus para os nossos problemas com relação ao pecado. Quando nós caminhamos então um pouco mais para frente, nós vamos encontrar Noé. A Bíblia diz que no período de Noé o povo havia se desviado totalmente dos caminhos do Senhor. Fala que a maldade da humanidade no período de Noé foi se aumentando de uma maneira extraordinária. E o que Deus faz então? Deus chama Noé, faz a promessa para Noé, e então Noé constrói uma arca,
E Noé entra nessa arca, ele com a sua família e com um casal de cada animal. E o texto diz então que Deus, Deus derrama a sua ira sobre o mundo, trazendo uma grande inundação, e ali então as pessoas do período de Noé, todas elas morreram. Mas como é que Deus garante a salvação? Como é que Deus garante para nós que Ele vai continuar ainda sendo bondoso, amoroso, misericordioso? E como é que Deus vai mostra para nós que aquela promessa que Ele faz de um Salvador, ela continua por meio agora da descendência de Noé. Então Deus resolve o problema do pecado no mundo, no período de Noé, trazendo então o grande juízo que foi a inundação sobre o mundo, mas ainda garantindo para gerações futuras que a promessa feita lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, que um descendente da mulher viria para esmagar a cabeça da serpente, aquela promessa estaria de pé ainda. Então, por meio da descendência de Noé agora, que nós vamos encontrar então Deus agindo. Deus, pelo seu poder, pela sua graça, Deus está agindo em favor da humanidade, por meio de Cristo Jesus. Então nós temos aí o poder de Deus agindo em Gênesis capítulo 1, temos o poder de Deus agindo em Gênesis capítulo 3, temos o poder de Deus então agindo aí no período de Noé, lá no capítulo 6 de Gênesis, Deus agindo ali, por meio do seu poder, trazendo de novo então agora a mesma água que Deus criou, o mesmo mundo que Deus criou, Deus então agora faz com que este mundo seja coberto por toda a água, que estava em cima nos céus e embaixo na terra. A água então obedece a Deus, traz a inundação sobre todos o ser vivo, e Deus preserva Noé e a sua família e os animais que estavam com ele. Então, lembrando que nós somos hoje descendentes de Noé. Nós somos da descendência de Noé e de seus filhos. E Deus então, por meio do seu poder, ele traz então a inundação, e também Deus traz salvação por meio da família de Noé. Quando nós caminhamos um pouco mais, irmãos, nós vamos encontrar lá na frente, depois que a humanidade começa novamente a se multiplicar na Terra, é dito que eles então constroem uma grande torre. Isso está a partir do verso 11, está no capítulo 11 de Gênesis. Nós vemos ali então, Deus manda eles ser fecundo, multiplicar e encher a terra. Mas parece que a humanidade rebelde contra Deus, eles querem ficar apenas num lugar, e aí então fala que eles constroem uma grande torre com o intuito de chegar até os céus, para mostrar a arrogância humana. E Deus então, parece com uma linguagem de ironia, Moisés escreve que diz assim: desçamos e confundamos ali a língua deles. Então Deus desce, essa expressão descer é como se estivesse usando uma ironia para humilhar o homem, porque ele diz: nós vamos subir até os céus. Agora Deus e construir uma grande torre. No entanto, Deus desce. A torre deles não era tão grande assim como eles pensavam. Então Deus desce para ver o que está acontecendo, e ali então o que Deus faz? Deus, como um ato de juízo e também como um ato de misericórdia, o que Deus faz? Deus confunde a língua humana, fazendo com que então eles obedeçam o mandato dele de encher toda a terra, se multiplicar e encher toda a terra. Então nós temos ali um ato de misericórdia, Deus não destrói ali os seres humanos de novo por causa do pecado deles, mas Deus, como juízo, traz a divisão das línguas. Mas também é um ato de misericórdia porque eles são espalhados por toda a terra e agora eles vão encher a terra conforme o mandamento de Deus. Então, Deus, pelo seu poder, intervindo na história humana e resolvendo aqueles problemas que muitas vezes a própria humanidade trouxe sobre eles. Então, Deus, no seu poder, fazendo isso. Então, as nações existem, as línguas existem, porque Deus criou isso. Deus formou isso. E as línguas existem como um exemplo de juízo e também de misericórdia da parte de Deus. Eu vou voltar num outro vídeo para nós terminarmos essa meditação. E nesse momento então eu vou, como eu falei para os irmãos, eu pretendo gravar vídeos rápidos, não quero fazer muitos longos, então eu vou voltar depois para nós continuarmos essa reflexão. Deus abençoe os irmãos nessa primeira reflexão e Deus fortaleça os irmãos em Cristo. Amém.